Seguindo as suas contas, você acha que você já tem cerca de 20 anos de tempo de contribuição? E você quer entender quais são as suas possibilidades? Talvez você já esteja com uma idade um pouco mais avançada e mesmo tendo esses 20 anos de tempo de contribuição, a aposentadoria já é uma preocupação, já é algo que você tem pensado, quer saber em que momento vai conseguir às vezes parar de trabalhar, ter um momento mais de descanso com a sua família? Então, nessa live eu vou te explicar quais são as suas possibilidades. Se você tiver esses 20 anos de tempo de contribuição, seja homem ou mulher, e o que você precisa fazer para conseguir se aposentar, caso essa não seja ainda uma realidade para você. Então fica comigo até o final dessa live para entender quanto tempo você precisa ter de contribuição para conseguir se aposentar. E aqui eu já adianto que são várias regras, porque a reforma da Previdência trouxe uma gama de opções. A aposentadoria mesmo por tempo de contribuição que a gente conhecia, ela se transformou em 4 regras de aposentadoria por tempo de contribuição. Então ficou um pouco mais complexo. Além disso, quais são as suas possibilidades se você tem esses 20 anos de tempo de contribuição? E vou te dar também uma dica de como se preparar para conseguir a tão sonhada aposentadoria. No final da live, a gente parte para um momento de dúvidas ao vivo. Então, se você tem alguma dúvida, já manda aqui no chat. Pessoal que está acompanhando pelo Instagram, corre lá para o YouTube, caso vocês queiram, enviar as suas dúvidas pelo chat, que depois, no final da live, a gente vai conversar. Para quem é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para que você sempre seja notificado com os nossos conteúdos e para que também mais pessoas sejam alcançadas e saibam dos seus direitos previdenciários. Quanto tempo de contribuição eu preciso para me aposentar? Essa era uma resposta que, quando a gente pensava nos tempos antes da reforma da Previdência, estava ali na ponta da língua para todos os segurados, as mulheres precisam de 30 anos e os homens de 35 anos. E muitas pessoas acabavam até se enganando, achando que para aposentadoria por idade não precisava ter tempo de contribuição, não precisava ter feito nada. E em que pese não era exigido tempo de contribuição, era exigida carência. 15 anos de carência, veio a reforma, mudou aí para 15 anos de tempo de contribuição. Só que veio a reforma e, como eu já disse para vocês, trouxe algumas possibilidades de aposentadoria. O que antes a gente pensava aí, pontos, idade e tempo de contribuição, 3 regras, agora nós temos aí pelo menos 5 regras. Então, pedágio de 50%, pedágio de 100%, idade mínima progressiva e pontos por transição. E aqui eu só estou falando das regras comuns, ou seja, para aqueles segurados que não trabalharam expostos a condições que eram prejudiciais à sua saúde ou que traziam algum risco à sua integridade física. São aquelas pessoas que trabalham em ambientes administrativos, pessoas que, como eu, trabalham dentro de um escritório, por exemplo, como advogados, como empresários. Essas são as pessoas que são direcionadas a essas regras, ou até mesmo aqueles que trabalharam em atividades especiais, mas por um período curto da sua vida e depois já foram para uma função administrativa. Então, quando a gente fala de quanto tempo de contribuição eu preciso para me aposentar, a resposta, como muitas coisas no direito previdenciário, é que depende. Depende do quê? Depende da regra que a gente está analisando. Então, a regra que vai exigir o menor tempo de contribuição é a regra da aposentadoria por idade. Por quê? Tanto para o homem quanto para a mulher, ela exige 15 anos de tempo de contribuição. Aqui eu falo para aqueles segurados que, antes da reforma da Previdência, já eram filiados ao INSS. Por quê? Porque quem começou a contribuir depois, quem ingressou no mercado de trabalho depois da reforma da Previdência, entra na regra da aposentadoria programada. E nesta regra, no caso dos homens, são exigidos 20 anos de tempo de contribuição. Então aqui eu estou me referindo à aposentadoria pela regra de transição, quem já era contribuinte, mas não conseguiu fechar os requisitos para se aposentar. São com essas pessoas. Então, 15 anos é o tempo mínimo, para uma regra por idade. Já as outras regras, as outras 4 regras, que são regras de tempo de contribuição,
Relembrando, pedágio de 50%, pedágio de 100%, idade mínima progressiva e pontos. Essas regras vão exigir dos homens pelo menos 35 anos de tempo de contribuição e das mulheres pelo menos 30 anos de tempo de contribuição. Por que eu falo pelo menos? Porque nas regras de pedágio, o tempo exigido ele pode ser maior, porque depende de quanto tempo você tinha de contribuição lá na data da reforma da Previdência. Regra dos pontos, mesma coisa, né? Eu sempre falo para vocês aqui no canal. Regra dos pontos exige 30 anos da mulher e 35 anos do homem. Ok. Qual é o porém? Essa regra tem uma pontuação mínima, que inclusive vai aumentando todo ano. Dia 1º de janeiro de 2023, essa regra de pontuação, né, vai subir a pontuação necessária para que vocês possam se aposentar. Então, mesmo não tendo uma idade mínima, para você alcançar essa pontuação, você vai ter que ter mais tempo de contribuição ou você vai ter que ter uma idade mais avançada. Então, geralmente, né, o que eu vejo no meu dia a dia, dentro do meu escritório, são pessoas que precisam de mais tempo, além desses 30 ou 35 anos, para conseguir alcançar essa pontuação da regra de aposentadoria por pontos. Agora, aqui eu mencionei sobre essas regras comuns, né? Para quem está em um ambiente administrativo. Se a gente fala de alguém que trabalha com uma atividade especial, vamos imaginar um chão de fábrica que trabalha exposto a um ruído excessivo todos os dias, né? Até utiliza um equipamento de proteção individual, mas aquilo não protege, né? Passam os anos, ocorre ali uma perda auditiva, inclusive. Vamos imaginar esses segurados. Aqui nesta situação, aí nós temos regras que vão exigir um tempo reduzido de contribuição, que é o caso da aposentadoria especial. Então, a aposentadoria especial, ela vai depender primeiro, né, do grau de nocividade, do tipo da atividade especial que você exerce. Então, a gente pode dividir entre uma insalubridade de grau baixo, de grau médio e de grau alto, né? Quando a gente fala em grau de insalubridade, sempre pensem, quanto menor for o tempo exigido para você se aposentar, é porque maiores são os danos que podem acontecer à sua vida, maiores são os prejuízos que você pode ter quando a gente fala em saúde do trabalhador. Então, essa aposentadoria ela vai variar entre 15 anos de atividade especial até 25 anos de atividade especial. 25 é o mais comum que a gente tem. O chão de fábrica exposto a um ruído, o médico exposto aos agentes biológicos, né, material infecto-contagioso, sangue, fungos, bactérias, micro-organismos. Quem está exposto a hidrocarbonetos, agentes químicos, né, tolueno, benzeno, amianto. Amianto, na verdade, a gente vai para a segunda regra, que exige 20 anos de tempo de contribuição, tá? De tempo de contribuição especial, tá? Então, seria, por exemplo, o amianto, que aí a gente já tem uma agressividade um pouco maior, né? O prejuízo que pode trazer à saúde do trabalhador já é maior. E aí, por fim, tem a regra que vai exigir só 15 anos de atividade especial. Qual é o porém? Aqui a gente já está falando de quem trabalha, né, como minerador subterrâneo na frente, né, de frente de linha de produção. Então aqui eu falo só 15 anos, mas imagina passar 15 anos trabalhando em mina subterrânea lá na linha de frente, sem ter a atividade exercida em ambiente externo. Só 15 anos a gente pensa porque as outras regras exigem um tempo muito maior. Mas 15 anos nesta condição é mais que suficiente para trazer um baita prejuízo à saúde do trabalhador. Tá? Ou seja, o que a gente entende dessas regras? Que para conseguir se aposentar tendo apenas os 20 anos de tempo de contribuição, são 3 hipóteses. Tá? Ou é através de uma aposentadoria por idade, que mulher e homem precisam de pelo menos 15 anos,
Só que, além disso, você precisa ter uma idade mínima. Então, o homem, 65 anos, a mulher, agora em 2022, 61 anos e 6 meses. Friso agora porque, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, a idade mínima passa a ser de 62 anos. E aí a gente tem a nossa nova idade, que inclusive é a idade permanente para a mulher se aposentar, né? Então, quem ingressou agora no mercado de trabalho, para a aposentadoria programada, vai ter que ter os 62 anos de idade. E quais são as outras possibilidades? É justamente da aposentadoria especial, que vai exigir ou seus 15 anos, quando é a atividade mais prejudicial possível à saúde do trabalhador, ou que são exigidos os 20 anos de atividade especial. Mas aí a gente tem mais um porém. Por quê? Reforma da Previdência, ela trouxe uma alteração bem significativa para a aposentadoria especial. Ela trouxe uma exigência de pontuação mínima. Pontuação que é a soma do tempo de contribuição com a idade do trabalhador. Então vejam, o que antes um segurado que que fosse se aposentar com 20 anos de atividade especial, né? Já que essa idade, esse é o tempo que a gente está considerando. Um homem que fosse se aposentar com 20 anos de atividade especial, imagine que ele teria ingressado no mercado de trabalho, já trabalhando com atividade especial, com seus 20 anos. Isso significa que, aos 40, ele já conseguiria se aposentar, claro, se comprovasse esses 20 anos de atividade especial. Veio a reforma e trouxe um requisito de pontuação mínima. E nessa atividade especial, que é exigido 20 anos de tempo de contribuição em atividade especial, o homem ou a mulher, tá? Vai precisar ter 76 pontos. Então, se a gente faz agora o mesmo cálculo, alguém que tenha 20 anos de atividade especial, para conseguir alcançar os 76, precisa ter 56 anos. Ou seja, ou tem uma idade avançada, ou tem mais tempo de trabalho. Qual que é a vantagem que a gente tem, né? Se é que a gente pode dizer que existe alguma vantagem nessa aposentadoria especial, mas qual é a vantagem? É que, para essa pontuação, você também pode levar em consideração o tempo que você trabalhou, que não era especial. Então, imagine, você começou na sua vida de trabalho, e em um primeiro momento você exercia atividades administrativas. Depois, você foi ali colocar a mão na massa, né? Foi para a fábrica, enfim, mexer com os agentes, estava exposto, né? Porque era o seu sonho. Esse tempo em que você viveu o seu sonho, né? Trabalhando ali com as atividades, aquilo vai poder ser considerado como uma atividade especial, né? Então, para a regra de aposentadoria especial, aquilo vai contar. Mas aquele período inicial da sua carreira, onde você exercia atividades administrativas, né? Ali preenchia planilha, verificava a questão de estoque, às vezes, da empresa, pode ser. Esse tempo não é considerado como tempo de contribuição para a atividade especial, mas ele é considerado para sua pontuação. Então, você leva em consideração para alcançar essa pontuação necessária, que nesse exemplo que eu dei seriam necessários 76 pontos. Se ainda for a aposentadoria especial, que exige os 15 anos de atividade especial, que, relembrando, menor tempo, maior agressividade para a saúde do trabalhador, aí a exigência é de 66 pontos. Só que, mais uma vez, olha só, alguém que tenha 15 anos, vamos pegar 15 anos de atividade especial. Para alcançar esses 66, precisa ter 51 anos de idade. 51, isso mesmo. 51 mais 15, 66 pontos. Então a gente teve uma alteração bem significativa, né? Afastou um pouco essa realidade da aposentadoria especial dos trabalhadores. Como eu falei para vocês, essas são regras de transição para quem já era filiado. Para os novos filiados, aí vem a aposentadoria programada, né? Mas que hoje
você não teria ainda esses 20 anos. Porque imagina, se você se filiou depois, digamos que você tenha entrado aí no mercado de trabalho ou começou a contribuir em 2020. Se a gente está em 2022, né, você teria aí 2 anos e 8 meses de contribuição. Então, ainda estaria distante, né? Mas já saiba que você vai ter que se programar para ter pelo menos 15 anos se for mulher, ou pelo menos 20 anos se for homem, para essa aposentadoria programada. Agora, poxa, doutora, mas eu não tenho, né? Vamos imaginar, eu tenho 20 anos de tempo de contribuição, mas eu não tenho 65, eu não tenho 61 anos e 6 meses, né? No caso das mulheres. O que eu faço? Um planejamento previdenciário. Não tem segredo. Eu sempre bato nessa tecla, tá? Por quê? Fazer um planejamento é a forma de entender não só o que você precisa fazer dali para frente, né, a partir de agora, mas também tudo que você precisa regularizar no passado. O maior erro que eu vejo os segurados cometendo é se preocupar com a aposentadoria só quando ela está muito próxima. E não é que nesse caso não tenha o que ser feito. Até tem, mas aí o tempo ele vira um inimigo. Porque tem situações que você vai ter que buscar uma documentação e às vezes não vai ser tão rápido. Ou pode ser o caso de regularizar uma situação com o INSS. Digamos que seu CNIS tem muitos indicadores, né? Quanto antes você se prepara para isso, mais tranquilo fica o momento de se aposentar, que geralmente, né, é uma fase da vida em que os segurados já estão querendo ter uma vida mais tranquila. Então, não tem segredo, né? Não tem como pegar ali um atalho para conseguir a melhor aposentadoria possível sem se planejar. Vocês viram que eu trouxe aqui só de regras comuns de aposentadoria, que é o que se aplica à maioria dos segurados. Só de regras comuns a gente tem 5. E cada uma dessas regras vai ter os seus benefícios, né, e os seus malefícios, as coisas boas e as coisas ruins. E, inclusive, uma única pessoa, tá, um único segurado que tenha direito a mais de uma regra, em cada uma das regras ele vai ter um valor de benefício diferente. Acho que na última live eu expliquei, né, contei aqui para vocês sobre um segurado que eu tinha conhecido, né, tinha conversado, que na data ele já poderia se aposentar por, assim, 3 regras. Só que a diferença entre uma regra e a outra, gente, era de mais de R$ 1.300 por mês. Aí eu te pergunto, o que você faria, né, ganhando R$ 1.300 a mais por mês, só, tá? Você não tem nem que investir nada, só por saber que aquilo era o melhor caminho e o que você tinha que ser feito. Eu tenho certeza que R$ 1.300 a mais por mês faz muita diferença, ainda mais se a gente leva em consideração o momento que a gente está vivendo, né? Período aí de alta inflação, as coisas subindo muito, né? Todas ali os nossos gastos básicos subindo de forma exorbitante. Então, é necessário se planejar, tá? É necessário se planejar para não ter uma surpresa negativa. Às vezes os segurados passam anos e anos trabalhando, contribuindo e criam uma expectativa. Poxa, eu vou me aposentar com tanto. E na realidade aquilo não é possível para a sua situação. Ou pior, passa um tempo pagando a contribuição muito alta, né? Achando que se eu pagar agora uma contribuição pelo teto aí por 2 anos, eu vou melhorar muito a minha aposentadoria. E no fim das contas, pagou 24 meses de R$ 1.417,44, tá? Isso no nosso teto de hoje, 2023, muda, né? Tem reajuste. Mas 24 parcelas de mais de R$ 1.400 para depois ter um aumento na aposentadoria de R$ 20. Imagina o tempo que você demora só para recuperar todo esse valor a mais que você gastou só para ganhar R$ 20 a mais. Não era muito melhor ter usado esse dinheiro para alguma coisa naquele momento, né? Ter contribuído menos, já que não ia aumentar tanto, não ia ter um impacto tão grande na aposentadoria. Então, por isso que não tem segredo, tá, pessoal? Tem que se planejar, tem que fazer o planejamento para conseguir entender qual é a melhor aposentadoria, se tem como melhorar, se não tem, e quais são os seus próximos passos para ter uma aposentadoria muito tranquila, ok?